Vamos tentar entender, então, a relação que existe entre a decomposição LU e a eliminação gaussiana. Então, relembrando aqui, quando a gente tem um sistema linear, AX igual a B, e nós vamos aplicar o processo de eliminação gaussiana, o primeiro passo que nós fazemos é justamente pegar cada uma das linhas, né, e somá-la, subtrair a ela um coeficiente, que ele é calculado pelo elemento da primeira coluna das linhas inferiores sobre o elemento pivô e multiplicar pela primeira linha. Se nós definirmos esse processo, esse coeficiente na forma de um valor MI1, né? Ou seja, qual é o valor que eu faço a operação para zerar a primeira linha, a segunda linha, etc., e escrever isso na forma de uma matriz, ou seja, pegar uma matriz diagonal e nos coeficientes da primeira linha fazer exatamente os coeficientes que eu obtive para zerar os elementos, tá? Na forma de uma matriz diagonal, exatamente esta operação de transformar o sistema num sistema triangular equivalente, equivale a multiplicar o meu sistema por essa matriz M1, né? Vamos fazer um caso aqui, um caso de 3×3, né? Que eu acho que é o caso mais... Vamos fazer o caso 2×2, acho que é o mais simples, né? Então, se eu pegar aqui e considerar uma matriz 2×2, A1, 2, A2, 1, A2, 2, bom, uma matriz aumentada, B1 e B2, né? Então, quando eu estou multiplicando, eu estou fazendo a operação da linha 2, receber a linha 2, menos o A2, 1, dividido por A1 vezes a linha 1, tá? Essa é a operação que eu quero fazer, né? Então, na verdade, a minha matriz se transforma em algo do tipo A1, 2. Ficou muito próximo aqui, né? Mas A1, 2, B1. E essa linha de baixo aqui vai ficar o A2, 1 original, menos o A2, 1 dividido pelo A1 vezes o A1, tá? E esse elemento aqui vai ficar o A2, 2. Não ficou muito apertado aqui, né? Vou tentar fazer aqui embaixo, então. Vamos lá. O A1, o A1, 2, o B1. Essa operação aqui zerou esse elemento, na verdade, né? Porque fica o A2, 1, menos o A2, 1 sobre o A1 vezes o A1. Isso aqui vai zerar o elemento, tá? Essa linha de baixo aqui continua, porque fica aqui o A2, 2 menos o A2, 1 sobre o A1 vezes o A1, 2. Ou seja, eu multipliquei esse valor pelo A1, 2 e somei com a linha de baixo. E o B2 aqui também fica modificado. Fica o A2, 1 sobre o A1 vezes o B1, tá? Esses são os valores, seria a minha nova matriz. Se eu pegar a matriz M1 correspondente, essa matriz M1 seria uma matriz triangular com diagonal igual a 1, e no lugar aqui eu colocaria o coeficiente menos M21, que M21 é a razão entre esses dois, ou seja, seria o menos A1, A21, A22. A21 sobre A11. Então, se eu multiplicar a minha matriz A por essa aqui, ó, olha o que acontece. Eu estou multiplicando a matriz M1 por isso. Então, vou multiplicar linha por coluna, né? Então, vou manter a primeira linha. Então, se eu multiplicar a matriz M1 pela matriz A, isso aqui vai dar vou colocar a matriz aqui na frente, a matriz A, né? A11, A12, A21, A22. Quando eu multiplico
aqui, essa aqui é a minha matriz A, tá? Quando eu multiplico essa matriz M1 pela matriz A, eu tenho 1 vezes isso, então eu mantenho a primeira linha, A1, 1, mantenho A1, 2, multiplico aqui, vai multiplicar esse cara por esse, vai dar menos A2, 1, somado com o de baixo vai dar 0, e multiplico esse cara por esse, vai dar exatamente essa operação que a gente fez aqui embaixo, né? O A2, 2, menos o A2, 1 vezes o A1, 1, vezes o A1, 2. Ou seja, é exatamente multiplicar a matriz A, M pela A, tá? Então, isso vale para 2, 3 colunas. Então, basicamente, fazer a operação significa multiplicar esse tipo de matriz pelo meu sistema. Bom, com isso eu obtenho uma matriz modificada em que a primeira coluna é zerada. A partir daí, se eu for fazer os passos na coluna 2, eu tenho exatamente uma operação semelhante, só que agora com um novo valor, né? Com os valores que eu vou obtendo no processo. E cada um desses coeficientes, se eu chamar de M2, de 3 até N, eu posso colocar na minha matriz M2, que é uma matriz cuja diagonal é toda 1, e os M's estão nas respectivas linha 2. E fazer essas operações equivale a multiplicar o sistema que a gente teve equivalente por essa matriz M2. Ou seja, a gente vai encontrar exatamente uma expressão desse tipo. Tá? Vocês podem verificar aí que vocês vão ver. Eu vou fazer isso sucessivamente para as matrizes até a matriz da coluna N-1. Então, eu tenho um sistema dessa forma, várias matrizes. A matriz A é multiplicada pela M1, o resultado é multiplicado pela M2 e assim por diante. E o mesmo para o meu vetor B. Isso é um sistema triangular equivalente, né? Com um triangular superior equivalente. Então, essa matriz aqui, ou essa parte que está aqui, corresponde exatamente a uma matriz U. Não sei ainda se é a mesma matriz da minha decomposição LU, mas vou chamar de U por enquanto, tá? Podia ser até um U bar. Bom, só que cada uma dessas matrizes M tem inversa. Como que eu sei que tem inversa? Muito simples, né? Porque ela é uma matriz triangular, a diagonal é toda 1, então o determinante dela é 1. Então, portanto, ela tem inversa. Se ela tem inversa, então eu posso escrever a minha matriz A como sendo, né? Já que isso aqui é a minha matriz U, eu posso multiplicar pela inversa dessa, a inversa dessa, a inversa dessa e isolar o meu A. Então, eu tenho que o A vai ser M menos a inversa da M1 vezes a inversa da M2 vezes a inversa da M menos 1 vezes U. Agora, se eu pegar uma matriz genérica dessa forma, a inversa dela é facilmente calculável, né? Essa daqui, tá? Vocês podem verificar simplesmente multiplicando essa matriz pela sua inversa e verificando que dá a identidade. Então, essa aqui é a inversa da minha matriz MK. Quando eu multiplico todas essas inversas, olha que interessante que acontece. Ela simplesmente coloca cada uma das matrizes nas suas respectivas colunas, né? Os valores diferentes de 1 e 0 são colocados em suas respectivas colunas. Então, ela gera exatamente uma matriz triangular inferior, cuja diagonal é toda 1. Tá? Que interessante, né? Mas isso é exatamente o que caracteriza a decomposição LU. Portanto, a minha matriz A é uma matriz triangular inferior, cuja diagonal é toda 1, e uma matriz triangular superior U. Só que, do teorema que a gente viu da decomposição LU, a gente viu que essas matrizes são únicas. Então, eu tenho que a L vai ser exatamente a multiplicação das inversas da M e a U final corresponde à U da decomposição LU. Então, para encontrar a matriz correspondente à decomposição LU, basta eu considerar os coeficientes, né,
que são obtidos quando eu estou fazendo a eliminação gaussiana. Se eu fizer com aquelas operações elementares. Então, fazendo com aquelas operações elementares, eu encontro exatamente os coeficientes que vão aparecer na minha matriz L, tá? Esses coeficientes que eu encontro para a eliminação gaussiana correspondem exatamente aos valores que vão aparecer abaixo da diagonal da minha matriz L. Bom, vamos ver um exemplo. O exemplo é nosso sistema linear, né? Então a gente resolveu aqui para trás, ó, vou voltar lá, né? Onde a gente obteve os coeficientes, ó, tá? Lembra que é sempre com sinal trocado, né? Então você tem aqui, ó, o M21. Quem que era o M21? O M21 era a razão entre esse cara e esse. E o M31 entre esse e esse, né? Portanto, a gente tem aqui, ó, o M21 era 3/5, o M21 era 3/5, o M31 era 1/5, tá? E o M32 a gente obtém não na primeira passada, mas na segunda, né? Somente quando eu vou zerar os elementos abaixo da diagonal. Então, eu não posso usar os valores originais do A332 e do A22, tá? Tem que usar sempre os valores modificados da segunda passagem. E os valores modificados da segunda passagem foi 3/5 dividido por menos 1/5, né? Deu 3, positivo. Mas como aqui eu não posso considerar o sinal, só o sinal desses dois caras, então dá, na verdade, menos 3, tá? Portanto, fazendo o cálculo, deu menos 3. Isso significa que a minha matriz L da decomposição LU vai ser simplesmente a diagonal toda 1, né? Era triangular inferior, então a parte superior é toda 0, e o M21 é 3/5, então nós temos aqui 3/5, o M31 é 1/5, então nós temos aqui 1/5, tá? E o M32 é menos 3, então nós temos aqui menos 3. Essa é a minha matriz L. E a minha matriz U, ela vai ser obtida quando eu faço a decomposição LU, né? Que é essa matriz aqui, ó. Essa corresponde exatamente à minha matriz U aqui. Se eu multiplicar essa matriz por essa, eu tenho a minha matriz A original. Então, essa é a relação da eliminação gaussiana com a decomposição LU, tá? Ou seja, quando eu estou fazendo a eliminação gaussiana, na verdade eu estou fazendo a decomposição LU da mesma forma.